Winter nunca imaginou que seu último pensamento seria sobre crianças que não eram dela. Mas enquanto 12 pequenos corpos se apertavam contra ela, na escuridão congelante das ruínas abandonadas, seus batimentos cardíacos afundando com os dela, ela compreendeu algo profundo. O amor não perguntava sobre linhagens de sangue ou lealdades de matilha. Simplesmente escolhia quem salvar. Diga-me, de onde você está assistindo a esta história hoje? As ruínas tinham sido uma catedral, Winter pensou, embora o tempo e a guerra a tivessem reduzido a ossos de pedra e arcos quebrados. O luar filtrava-se pelas frestas do telhado desabado, pintando listras prateadas no chão de terra, onde ela se encolhia contra a única parede que ainda estava de pé. 3 dias. Ela era prisioneira de Shadowmark há 3 dias, embora parecesse 3 vidas desde que a haviam arrancado do território de Atlas. Desde que mãos rudes a haviam agarrado durante sua caminhada noturna, clorofórmio queimando sua garganta antes que a escuridão engolisse tudo. Ela acordou neste lugar esquecido por Deus, com braçadeiras de plástico cortando seus pulsos e o cheiro acre de lobos que ela não conhecia permeando cada respiração. Os lobos da mandíbula das sombras tinham sido claros sobre suas intenções. Ela era uma alavanca, uma moeda de troca para forçar Atlas a devolver os territórios do sul que suas forças haviam reivindicado 6 meses antes. Eles a haviam deixado ali com uma única garrafa de água e ameaças sobre o que aconteceria se seu rei Alfa não cumprisse. Então eles desapareceram. Winter passou o primeiro dia gritando por ajuda até sua voz falhar. No segundo dia, ela trabalhou as braçadeiras de plástico contra uma pedra afiada até seus pulsos sangrarem e o plástico finalmente se romper. No terceiro dia, ela aceitou uma verdade sombria. Atlas talvez não a encontrasse a tempo. O reino de Silverstone era vasto, e essas ruínas ficavam nas terras fronteiriças disputadas, onde nenhuma das matilhas mantinha patrulhas regulares. Ela estava se preparando para fugir quando ouviu o choramingar. A princípio, Winter pensou que o vento estava pregando peças através das pedras quebradas, mas o som veio novamente, fraco e desesperado, de mais fundo nas ruínas. Todo instinto gritava para ela correr enquanto tinha chance. Atlas lhe havia falado sobre os perigos de lugares abandonados em territórios de matilha, lobos desgarrados, animais selvagens, coisas piores que caçavam na escuridão. O choramingar transformou-se em um choro de criança. Os pés de Winter se moveram antes que sua mente pudesse anular. Ela os encontrou encolhidos no que deve ter sido a cripta da catedral, acessível apenas através de uma escadaria semi-desabada, pela qual ela teve que se espremer de lado. 12 pares de olhos refletiam o luar que filtrava de cima. 12 pequenas formas apertadas umas contra as outras para se aquecerem no canto da câmara subterrânea. Filhotes. A respiração de Winter engatou. Ela só sabia sobre lobisomens há 2 meses, desde a noite em que Atlas a salvou de um ataque de um lobo desgarrado e mudou tudo o que ela pensava que entendia sobre a realidade. Ela já tinha visto lobos adultos, sentira o laço de companheiro se encaixar entre ela e o rei Alfa, apesar de toda razão lógica para que não acontecesse. Mas ela nunca tinha visto filhotes antes. Eles eram lindos. Suas formas de lobo eram menores do que ela imaginara, variando do tamanho de gatos grandes ao de cães médios. Sua pelagem era de pretos escuros, cinzas profundos e marrons ricos que os marcavam como da matilha da mandíbula das sombras. O mais velho parecia ter talvez 10 anos humanos. O mais novo, não mais que 3 ou 4. Eles a encaravam com uma mistura de terror e esperança desesperada que fazia seu peito doer. Ei, Winter sussurrou, agachando-se lentamente. Está tudo bem. Eu não vou machucar vocês. O filhote maior, um macho cinza escuro com olhos âmbar inteligentes, rosnou baixo na garganta. Ele se posicionou na frente dos outros, seu pequeno corpo vibrando com um instinto protetor,
apesar do medo que emanava dele em ondas. O coração de Winter se partiu. Ele estava se esforçando tanto para ser corajoso. Eu sei que estão assustados, ela continuou, mantendo a voz suave e firme. Eu também estou assustada, mas vamos ficar bem. Eu prometo. Ela não sabia se isso era verdade. Não sabia se eles entendiam suas palavras em suas formas de lobo. Mas algo em seu tom deve ter ressoado porque o rosnado do filhote cinza diminuiu para um lamento incerto. Winter então notou o tremor, a forma como seus pequenos corpos tremiam uns contra os outros. A temperatura estava caindo constantemente desde o pôr do sol, e aqui na cripta o frio mordia mais fundo. Esses filhotes não tinham cobertores, nenhuma fonte de calor, nada além um do outro. E pela forma como a olhavam com olhos vazios, eles também não comiam há algum tempo. Onde estão seus pais? Winter perguntou, embora temesse saber a resposta. O filhote cinza soltou um som lamentoso que confirmou suas suspeitas. Eram órfãos, filhos de lobos que morreram nos conflitos territoriais entre Shadowmaw e Silverstone, deixados para trás e esquecidos no caos da guerra. A raiva, brilhante e feroz, inundou as veias de Winter. Que tipo de matilha abandonava seus jovens? Que tipo de líder deixava crianças com frio e fome enquanto jogava jogos políticos? Ela pensou em Atlas, em seu rosto austero e no peso que ele carregava. Ela pensou na guerra que ele lhe contara, nas batalhas por território e recursos que haviam se arrastado por gerações. Ela pensou em como ele havia explicado a lei e a hierarquia da matilha e as brutais necessidades de sobrevivência em um mundo onde a força era tudo. E então ela parou de pensar e agiu. Venham aqui, Winter disse, sentando-se contra a parede e abrindo os braços. Todos vocês, venham aqui. Os filhotes hesitaram. O cinzento a observou com aqueles olhos perspicazes, pesando o risco. Então, um dos menores, um filhote preto com uma mancha branca no peito, se separou do grupo. Ele mancou em direção a Winter em 3 patas. A quarta estava cuidadosamente levantada do chão. Sangue manchava a pelagem ao redor do que parecia ser um corte profundo. O coração de Winter se partiu completamente. Oh, meu doce, ela suspirou, pegando o filhote ferido com cuidado no colo. Ele choramingou suavemente, aninhando-se em seu estômago com confiança desesperada. O pequeno corpo irradiava frio, apesar da pelagem. Isso rompeu a barragem. Um por um, os outros filhotes se aproximaram furtivamente. O cinzento veio por último, ainda cauteloso, mas incapaz de resistir à promessa de calor. Em minutos, Winter estava enterrada sob uma pilha de pequenos corpos tremendo. Eles se apertavam contra ela por todos os lados, buscando calor, conforto e algo que parecia segurança. Winter envolveu os braços em torno de quantos conseguiu alcançar, aconchegando os filhotes menores dentro de sua jaqueta. Ela nunca havia sido tão grata pelo grosso casaco de lã que Atlas insistira para ela usar. Ela posicionou seu corpo para bloquear o vento que vinha das frestas na pedra, criando um abrigo com sua presença. Eu protejo vocês, ela murmurou, passando as mãos pelo pelo macio. Eu protejo todos vocês. As horas se arrastaram. Winter cantou todas as músicas de que conseguia se lembrar, sua voz rouca, mas firme. Canções de ninar que sua mãe havia cantado quando ela era pequena. Músicas pop do rádio. Rimas sem sentido que não faziam sentido, mas pareciam acalmar os corpos trêmulos apertados contra ela. Entre as músicas, ela lhes contava histórias sobre dias de verão e sol quente, sobre famílias que se amavam, sobre finais felizes. O filhote ferido precisava de atenção. Usando tiras rasgadas da barra de sua camisa, Winter improvisou uma bandagem para sua pata. O filhote choramingou, mas ficou parado, parecendo entender que ela estava tentando ajudar. Ela usou o resto de sua garrafa de água para limpar a ferida o melhor que pôde,
murmurando desculpas quando o filhote se encolheu. Por volta da meia-noite, a temperatura despencou. Os dentes de Winter batiam tão forte que ela teve que cerrar a mandíbula. Seus dedos ficaram dormentes onde acariciavam a pelagem, e suas pernas cãibras de ficar sentada na mesma posição por horas. Mas ela não se moveu. Não podia se mover. Os filhotes finalmente pararam de tremer, sua respiração se acalmando em algo parecido com sono. Se ela se movesse, eles teriam frio novamente. Se ela se movesse, eles poderiam se espalhar de volta para os cantos onde a hipotermia esperava. Se ela se movesse, um deles poderia morrer. Então Winter ficou. Ela oscilava entre a consciência e o sono, acordando bruscamente sempre que começava a desmaiar. O filhote cinza havia se posicionado em seu colo como um sentinela, sua cabeça repousando em seu joelho, mas seus olhos meio abertos, ainda observando, ainda protegendo sua família improvisada, mesmo enquanto a exaustão o puxava. Você é um bom irmão mais velho, Winter sussurrou, coçando atrás de suas orelhas. Eles têm sorte de ter você. Sua cauda bateu uma vez contra a perna dela, e algo quente floresceu em seu peito, apesar do frio. O amanhecer ainda estava a horas de distância quando Winter ouviu o primeiro uivo. Veio do norte, longo e assustador, carregando-se pelas ruínas como uma promessa ou uma ameaça. Os filhotes se mexeram contra ela, choramingando suavemente. O cinzento levantou a cabeça, as orelhas apontando para frente. O coração de Winter martelou. Seria Shadow Mal retornando ou algo pior? O uivo veio novamente, mais perto agora, acompanhado por outros. Winter contou pelo menos uma dúzia de vozes distintas no coro. Ela apertou os filhotes mais perto, cada músculo tenso. Se ela tivesse que correr, ela correria. Se ela tivesse que lutar, ela lutaria. Essas crianças sobreviveram até agora. Ela não deixaria ninguém machucá-las agora. Passos rangeram através dos destroços acima. Pesados, deliberados, pertencendo a alguém que não temia o que poderia encontrar. A respiração de Winter vinha em arquejos curtos. O filhote ferido em seu colo tremeu, o movimento enviando dor através de seu pequeno corpo. Shhh! Winter acalmou-se, mesmo com seu próprio medo aumentando. Shhh! Está tudo bem. Uma figura apareceu no topo da escada da cripta, silhuetada contra a luz pré-amanhecer, filtrando-se pelas ruínas, de ombros largos e alta, movendo-se com a graça fluida que o marcava como predador mesmo em forma humana. Por um batimento cardíaco, Winter não conseguiu distinguir seus traços. Então ele desceu para o luar, e tudo em seu peito simultaneamente desabou e explodiu. Atlas. Ele parou morto no terceiro degrau, seus olhos prateados se arregalando enquanto ele observava a cena. Winter, suja e exausta, as costas contra a parede de pedra. 12 filhotes de pelagem escura amontoados ao redor dela, sobre ela, contra ela. As bandagens improvisadas, o sangue em sua camisa, a forma como ela os segurava como se fosse lutar contra a própria morte para mantê-los seguros. Winter. O nome dela saiu como uma oração e uma maldição, áspero com uma emoção que ela nunca havia ouvido dele antes. Atlas, a voz dela falhou. Não, eu não estou aqui para machucá-los. Ele desceu o resto das escadas lentamente, cada movimento cuidadoso e controlado. Outras figuras apareceram acima. Seu beta, ela pensou, e vários guerreiros. Eles olhavam para a cena com expressões que variavam de choque a confusão a algo que poderia ter sido raiva. Eles são da matilha da mandíbula das sombras, um dos guerreiros disse com a voz tensa. Alfa, esses são filhotes inimigos. Os braços de Winter apertaram-se instintivamente. O filhote cinza rosnou, seu pequeno corpo ficando rígido de tensão. Os olhos de Atlas se voltaram para o guerreiro e algo perigoso cruzou suas feições. Eles são crianças. Seu tom não deixou margem para discussão. Recuem.
Ele se agachou na frente de Winter, perto o suficiente para que ela pudesse ver o cansaço em seu rosto. Ele estava procurando, ela percebeu. Por 3 dias, ele estava virando o território de cabeça para baixo, procurando por ela. Você está congelando, Atlas disse suavemente, estendendo a mão para tocar sua bochecha. A mão dele estava quente. Tão quente e Winter quase soluçou ao contato. Precisamos te aquecer, levar você a um médico. Não sem eles. As palavras saíram ferozes, apesar de seus dentes estarem batendo. Atlas, eu não vou deixá-los. Eles são órfãos, abandonados. A matilha os deixou aqui para morrer. A mandíbula dele se apertou. Winter, não. Ela o encarou. Viu os olhos dele piscarem dourado quando seu lobo veio à tona. São bebês. Olhe para eles. Eles não escolheram esta guerra. Não pediram para nascer nela. Eu os encontrei ontem, assustados, famintos e com tanto frio. A voz dela falhou. Eu os mantive vivos a noite toda. A noite toda, Atlas. Não vou abandoná-los agora para manter alguma postura política. O filhote cinza se moveu, apertando-se mais contra o lado dela. O ferido choramingou em seu colo. Ao redor deles, os outros filhotes observavam com olhos assustados, como se entendessem que o destino deles estava em jogo. Atlas olhou para Winter como se nunca a tivesse visto antes. Sua expressão mudou por uma dúzia de emoções rápidas demais para nomear. Atrás dele, os guerreiros se mexeram desconfortavelmente. Alfa, o Beta arriscou com cuidado. Se levarmos filhotes da mandíbula das sombras, pode ser visto como... Eu não me importo. A voz de Atlas cortou como uma lâmina. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Winter. Ela está certa. São crianças. Ele se levantou, virando-se para encarar seus guerreiros. Vamos levá-los todos. Quem tiver algum problema com isso, discuta diretamente comigo. A autoridade em seu tom fez até Winter tremer. Este era o Rei Alfa, aquele que comandava a maior matilha nos territórios do norte, aquele que outros lobos temiam e seguiam em igual medida. Ninguém argumentou. Atlas virou-se para Winter novamente, algo suave entrando em sua expressão. Você consegue andar? Não sei. Honestamente, ela estava sentada há tanto tempo que não tinha certeza se suas pernas ainda funcionavam. Mas o ferido precisa de ajuda. A perna dele. Eu vejo. Atlas se agachou novamente, desta vez estendendo a mão lentamente para o filhote cinza. Calma, pequeno guerreiro. Não vou machucar sua família. Os lábios do filhote cinza se repuxaram em um pequeno rosnado. Atlas esperou, paciente, a mão firme. Depois de um longo momento, o filhote cheirou seus dedos. O que quer que ele tenha sentido ali deve tê-lo satisfeito, porque o rosnado diminuiu. Corajoso, Atlas murmurou, protegendo-os mesmo agora. Ele olhou para Winter como outra pessoa que eu conheço. O calor que nada tinha a ver com o frio inundou suas bochechas. Os olhos de Atlas escureceram. Algo possessivo e orgulhoso tremeluzindo no prateado. Marcos, ele chamou sem desviar o olhar de Winter. Tragam cobertores quentinhos e alertem a ala médica. Estamos trazendo filhotes feridos. Sim, Alfa. O Beta desapareceu rapidamente. O que se seguiu foi uma orquestração cuidadosa. Os guerreiros trouxeram cobertores grossos que Atlas envolveu em Winter e nos filhotes. Ele a levantou sozinho, aconchegando-a contra o peito com uma gentileza que parecia em desacordo com seu físico poderoso. Os filhotes choramingaram de angústia quando foram separados do calor dela. Está tudo bem? Winter gritou para eles enquanto Atlas a levava pelas escadas. Estamos indo para um lugar quente. Estamos indo juntos. Os guerreiros reuniram os filhotes com surpreendente ternura. O cinzento recusou-se a ser carregado, subindo as escadas sozinho com orgulho teimoso. O filhote ferido agarrou-se ao guerreiro que o segurava, tremendo apesar do cobertor. Fora das ruínas, a matilha de Silverstone havia se reunido. Dezenas de lobos em várias formas cercavam o perímetro. Eles estavam procurando. Winter percebeu. Todos eles por ela.
Quando viram Atlas emergir com Winter em seus braços, seguido por guerreiros carregando filhotes da mandíbula das sombras, a confusão ondulou pelo grupo. Lobos se agitaram inquietos, rosnados questionadores retumbaram. Uma fêmea deu um passo à frente, sua expressão hostil, enquanto olhava para os filhotes de pelagem escura. Alfa, por que estamos trazendo inimigos jovens para nosso território? Isso é necessário. A voz de Atlas ressoou com autoridade absoluta. Esses filhotes estão sob minha proteção. Sob a proteção de Winter, o que significa que estão sob a proteção do reino de Silverstone. Quem tiver um problema com isso pode me desafiar agora. O silêncio caiu como uma pedra. Ninguém se moveu. Ninguém desafiou. A garganta de Winter apertou. Ele estava arriscando a discórdia da matilha por crianças que não eram dele. Por órfãos da matilha com a qual ele estava em guerra. Porque ela havia pedido. Porque eram crianças que precisavam de ajuda. A jornada de volta ao território de Silverstone passou em um borrão. Winter cochilou no peito de Atlas. O ritmo constante de seu batimento cardíaco a embalando em um sono leve. Ela acordou quando chegaram à casa da matilha, uma estrutura maciça que ainda a deixava sem fôlego com seu tamanho e grandiosidade. Atlas a levou direto para a ala médica. Uma médica já estava esperando, uma mulher de rosto gentil chamada Doutora Sarah, que estalou a língua quando viu o estado de Winter. Hipotermia, desidratação, desnutrição leve. A Doutora Sarah enumerou enquanto examinava Winter. Seus pulsos estão infeccionados onde as braçadeiras cortaram. Você vai precisar de antibióticos e descanso. Muito descanso. Os filhotes primeiro, Winter insistiu, tentando se sentar apesar da exaustão que a pesava. O ferido precisa... Ele está sendo tratado agora, Dora Sarah a assegurou. Dr. Chen está cuidando deles. Ele é excelente com filhotes. Agora dei tese e deixe-me ajudá-la. Mas Winter não conseguia descansar. Não até vê-los. Atlas pareceu entender. Ele desapareceu por um momento, voltando para pegá-la novamente, apesar dos protestos da médica. 5 minutos, ele disse à doutora Sarah. Então ela é toda sua. Ele levou Winter pelo corredor até uma grande sala que havia sido convertida em um berçário improvisado. Todos os 12 filhotes estavam lá, alguns em forma de lobo, outros transformados de volta em crianças humanas agora que se sentiam mais seguros. Eles estavam sendo limpos, examinados, alimentados com caldo quente que eles sorviam desesperadamente. O filhote ferido, um menino que parecia ter uns 5 anos em forma humana, estava tendo sua perna devidamente enfaixada. Ele choramingou, mas ficou parado bravamente. Quando ele viu Winter, seu rosto se iluminou. Senhora! Ele estendeu a mão para ela com o gesto universal de pegar de crianças pequenas em todos os lugares. O peito de Winter doeu. Estou aqui, meu doce. Você está sendo tão corajoso. O filhote cinza estava perto da janela em forma humana. Ele era mais velho do que Winter pensara, talvez 9 ou 10, com os mesmos olhos âmbar e cabelo escuro. Ele observava os acontecimentos com cansaço, claramente o guardião nomeado desta família improvisada. Eles estão seguros? Ele perguntou a Winter, sua voz áspera com desconfiança, mas desesperada com esperança. Eles estão seguros, Winter prometeu. Todos vocês estão seguros agora. Shadow virá por nós. A mandíbula do menino se contraiu teimosamente. Eles vão querer a gente de volta. Usar a gente. Atlas se agachou ao nível dos olhos do menino, ainda segurando Winter. Não enquanto vocês estiverem sob minha proteção. Vocês têm a minha palavra. A palavra do rei Alfa que matou meu pai. Os olhos do menino piscaram, raiva e tristeza atravessando seu jovem rosto. A sala ficou em silêncio. Winter sentiu Atlas se tensionar. Viu a dor piscar em suas feições antes que sua expressão se contraísse. Sim, Atlas disse baixinho. Aquele rei Alfa, e lamento sua perda. A guerra é brutal e tira demais de muitos. Não posso mudar o que aconteceu,
mas posso garantir que você e seus irmãos sobrevivam a ela. Ele fez uma pausa. Qual é o seu nome, guerreiro? O menino hesitou, claramente dividido entre o orgulho e o pragmatismo. Dante. Dante. Atlas assentiu com respeito. Um nome forte. Você fez um bom trabalho protegendo-os, mas você não precisa fazer isso sozinho mais. Os olhos de Dante se voltaram para Winter. Ela nos salvou, mesmo que não sejamos nada para ela. Mesmo que ela pudesse ter ido embora. É quem ela é, Atlas disse simplesmente. E o orgulho em sua voz fez os olhos de Winter arderem com lágrimas não derramadas. Ela vê crianças que precisam de ajuda, e ela ajuda, não importa o custo. Seus braços apertaram-na, e é por isso que ela é minha companheira, por isso será aluna desta matilha, e por isso quem quer que machuque você ou seus irmãos responderá a nós dois. A declaração enviou sussurros pela sala. A equipe médica trocou olhares. Os guerreiros perto da porta endireitaram-se com reconhecimento. Não se tratava apenas de acolher filhotes órfãos. Era Atlas reivindicando Winter publicamente, ligando sua proteção a essas crianças, à lei da matilha e ao laço de companheiros. Tornando a escolha dela a escolha dele. A posição dela a posição dele. Winter olhou para ele, vendo a determinação em suas feições. Atlas, sem argumentos, seus olhos prateados encontraram os dela, intensos e inabaláveis. Você escolheu salvá-los. Eu escolho ficar ao seu lado. É isso que companheiros fazem. Um calor inundou o peito de Winter, o laço de companheiros zumbindo em aprovação. Ela estava tão focada em sobreviver, em manter os filhotes vivos, que não havia parado para pensar no que aconteceria depois. Não havia considerado que Atlas talvez não concordasse com sua decisão, que a matilha talvez rejeitasse filhos de seus inimigos. Mas lá estava ele, assumindo o fardo com ela, reivindicando a escolha dela como sua. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda. Um sorriso torto brincou em sua boca. Temos 12 novos dependentes e uma matilha que vai ter opiniões. Isso vai ser complicado. Tudo com você é complicado. Winter soltou uma risada fraca. É verdade. O sorriso dele se alargou ligeiramente. Mas pelo menos nunca é chato. A doutora Sarah pigarreou enfaticamente. Alpha, eu realmente devo insistir. Winter precisa de tratamento e descanso. Você pode continuar esta conversa depois que ela for devidamente cuidada. Atlas assentiu, pressionando um beijo na testa de Winter que a fez prender a respiração. Estarei bem aqui fora. Não vou a lugar nenhum. Enquanto ele a levava de volta para a sala de exames, Winter ouviu a voz de Dante, pequena, mas feroz. Ela realmente nos salvou a noite toda. Ela ficou. Ela ficou, Atlas confirmou. E agora vamos retribuir o favor. As horas seguintes passaram em um torpor de cuidados médicos. A doutora Sarah limpou e enfaixou os pulsos de Winter. Iniciou um soro intravenoso para fluidos e insistiu para que ela bebesse algo que tinha gosto de giz líquido, mas que aparentemente ajudaria com a hipotermia. Atlas voltou conforme prometido, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama dela, com a paciência de uma pedra. Você deveria descansar, Winter disse a ele, vendo a exaustão marcada em cada linha de seu corpo. Você esteve procurando por 3 dias. Então você esteve desaparecida por 3 dias. A mão dele encontrou a dela, os dedos entrelaçados cuidadosamente para evitar as bandagens. Não vou deixar você novamente. Não foi sua culpa eu ter sido levado, foi? A amargura pontuava seu tom. Você é minha companheira. Isso a torna um alvo. Shadow sabia exatamente como me machucar. Winter apertou a mão dele. E eu sobrevivi. Nós dois sobrevivemos. Porque você é mais forte do que qualquer um lhe dá crédito. O polegar dele traçou círculos na palma dela. Inclusive eu, aparentemente, eu pensei. A voz dele ficou áspera. Quando encontramos aquelas ruínas vazias, exceto por sangue antigo e sinais de luta, pensei que tinha perdido você. Pensei que nunca teria a chance de te dizer.
Ele se interrompeu, a mandíbula cerrada. Winter esperou, o coração martelando. Me dizer o quê? Ela instigou suavemente. Os olhos de Atlas encontraram os dela, e a emoção crua neles tirou o fôlego dela. Que eu te amo, que eu estava me apaixonando por você desde o momento em que você riu de mim por ser dramático sobre os laços de companheiros. Que você não é apenas minha companheira, Winter. Você é minha escolha, minha parceira, aquela que eu quero ao meu lado em tudo o que vier. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Winter. O laço de companheiros brilhou forte e quente entre eles, mas isso era mais do que instinto ou conexão sobrenatural. Isso era real, humano e honesto e aterrorizante em sua vulnerabilidade. Eu te amo também, Winter sussurrou. Mesmo quando você está sendo um rei alfa teimoso que pensa que tem que carregar tudo sozinho. Uma risada surpresa escapou de Atlas. Ponto justo. Eu vou ficar com esses filhotes, Winter disse, precisando que ele entendesse. Eu sei que é complicado. Eu sei que vai causar problemas, mas eu não posso simplesmente entregá-los a outra pessoa como se fossem... Eu sei. Atlas levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos. Vamos resolver isso juntos. A matilha não vai gostar. A matilha vai se ajustar. Seu tom tinha aquela autoridade alfa novamente. E quem não conseguir terá que lidar comigo. Winter sorriu apesar da exaustão. Meu herói, seu companheiro, Atlas corrigiu. Há uma diferença. Heróis salvam o dia e vão embora. Companheiros ficam para o caos e ajudam a reconstruir. Gosto do som disso. Bom, ele se recostou na cadeira, mas manteve a mão dela. Agora durma. Você passou por um inferno e precisa se curar. Winter queria argumentar, queria ficar acordada e memorizar este momento. Mas seu corpo tinha outras ideias. O calor da sala, a maciez da cama, a segurança da presença de Atlas. Tudo isso se combinou para puxá-la para baixo como uma maré suave. Ela sonhou com 12 pequenos batimentos cardíacos afundando com os dela, com pelos quentes e pedra fria, com a escolha de ficar quando partir teria sido mais fácil. Quando acordou, o sol da tarde entrava pelas janelas. Atlas ainda estava lá, embora ele cochilasse na cadeira, a cabeça inclinada em um ângulo que definitivamente lhe daria um torcicolo. Winter tirou um momento para apenas olhá-lo, este poderoso rei alfa que virou toda a sua matilha de cabeça para baixo porque ela lhe pedira para salvar algumas crianças. Uma batida suave interrompeu sua contemplação. A doutora Sarah enfiou a cabeça, sorrindo quando viu Winter acordada. Como você está se sentindo? Melhor, a voz de Winter estava mais forte, menos rouca. Os filhotes estão se recuperando bem. O ferido Marcos, ele disse que é o nome dele, vai ficar bem. O corte era profundo, mas limpo, sem infecção. Ele terá mobilidade total em algumas semanas. A expressão da doutora Sarah suavizou-se. Eles estão perguntando por você. Posso vê-los? Não vejo por que não. Se você está disposta a uma curta caminhada, o soro pode ser retirado agora que você está hidratada. Atlas se mexeu com as vozes deles, os olhos prateados imediatamente alertas. Winter, está tudo bem? Eu quero ver os filhotes. Ele se levantou, espreguiçando-se com um bocejo. Então vamos ver os filhotes. A doutora Sarah removeu o soro e ajudou Winter a vestir um conjunto de roupas limpas, leggings macias e um suéter grande que cheirava a Atlas. Ele ofereceu seu braço para apoio e juntos eles voltaram para o berçário. A transformação foi notável. Em apenas algumas horas, a sala havia se transformado de uma enfermaria de emergência improvisada em um berçário de verdade. Alguém havia trazido camas adequadas, brinquedos e livros. Os filhotes estavam limpos, alimentados e vestindo roupas novas. Alguns dos mais novos brincavam com blocos sob a supervisão de membros da matilha que Winter não reconhecia. Outros estavam encolhidos, dormindo nas camas.
Dante estava perto da janela novamente, sua posição padrão, aparentemente. Mas quando ele viu Winter, algo em sua postura rígida suavizou. Você voltou, ele disse como se esperasse que ela desaparecesse. Eu prometi que vocês estavam seguros, Winter respondeu. Isso significa que eu continuo checando vocês, certificando-me de que estão bem. O pequeno Marcos saiu correndo de sua cama, sua perna enfaixada o atrasando apenas um pouco, e se lançou nas pernas de Winter. Ela o pegou com uma risada surpresa, quase perdendo o equilíbrio antes que Atlas os estabilizasse. Você está melhor, Marcos declarou, abraçando os joelhos dela com ferocidade. Eles disseram que você estava doente por estar com frio conosco. Sinto muito. O coração de Winter se partiu. Ela se agachou cuidadosamente, ficando ao nível dos olhos dele. Meu doce, você não tem nada pelo que sentir muito. Eu escolhi mantê-los aquecidos. Eu quis, e faria de novo em um piscar de olhos. Sério? Os olhos dele estavam tão arregalados, tão cheios de esperança que doía. Sério? Winter o abraçou gentilmente, atenta à sua perna ferida. Acima de sua cabeça, ela viu os outros filhotes observando, querendo acreditar que podiam confiar nisso, com medo de ter esperança. Uma garotinha, talvez de 7 anos, com cachos escuros e o polegar na boca, puxou a perna da calça de Atlas. Ele olhou para ela, claramente incerto de como lidar com uma criança. A menina apontou para Winter. Ela vai ficar mesmo? A menina sussurrou com o polegar na boca. Ou os homens maus vão pegá-la de novo? Atlas se ajoelhou, seu corpo grande de alguma forma menos intimidante, quando ele se abaixou ao nível da criança. Ela vai ficar e ninguém vai levar ninguém. Vocês todos estão sob a proteção de Silverstone agora. O que significa proteção? Significa que vamos mantê-los seguros, alimentá-los, garantir que ninguém os machuque. Atlas olhou para Winter, algo quente em sua expressão. Significa que vocês têm um lar aqui pelo tempo que precisarem. A menina considerou isso seriamente. Então ela soltou o polegar o tempo suficiente para perguntar. Podemos chamá-la de mamãe? A sala ficou em silêncio. Todo o adulto congelou. A respiração de Winter ficou presa em sua garganta. Ela olhou para Atlas, viu-o observando-a com atenção cuidadosa, deixando a escolha para ela. 12 filhotes órfãos por uma guerra entre matilhas. Crianças que haviam perdido tudo e todos. Que haviam sido abandonados em ruínas congelantes para morrer. Que Winter havia encontrado e escolhido salvar, não importa o custo. Vocês podem me chamar do que os fizerem se sentir seguros, Winter disse suavemente. As palavras vieram mais facilmente do que ela esperava. Se for mamãe, então tudo bem para mim. O rosto da garotinha se iluminou. Mamãe, ela testou, e então se lançou sobre Winter com um entusiasmo corporal total que só as crianças conseguem. Isso quebrou o que quer que estivesse impedindo os outros. De repente, Winter estava cercada por pequenos corpos, todos competindo por abraços e atenção. Até os mais velhos se aproximaram, atraídos pela promessa de carinho e segurança. Dante foi o último. Ele ficou à parte, braços cruzados, lutando entre o desejo de ser forte e a necessidade de ser confortado. Winter encontrou o olhar dele e simplesmente abriu um braço em convite. Sem pressão, sem exigência, apenas uma oferta. Depois de um longo momento, Dante atravessou a distância e se aninhou ao lado dela. Seu corpo ainda estava tenso, mas quando o braço de Winter o envolveu nos ombros, ele não se afastou. Obrigado, ele sussurrou tão baixinho que ela quase não ouviu. Por ficar quando não precisava. Winter pressionou um beijo no topo da cabeça dele. Você não agradece à família por ficar. É apenas o que fazemos. Atlas se aproximou, sua presença sólida e reconfortante. Quando Winter olhou para ele, ela viu a mesma emoção refletida em seus olhos. Amor, orgulho
e talvez um pouco de admiração por como a vida deles havia se complicado tão rapidamente. Nos dias seguintes, uma rotina se estabeleceu. Winter dividia seu tempo entre se recuperar de sua provação e ajudar os filhotes a se adaptarem à vida na matilha. Não foi fácil. Alguns membros da matilha permaneceram hostis à ideia de abrigar jovens inimigos. Sussurros seguiam Winter pelos corredores, sobre ela ser muito mole, sobre Atlas estar perdendo seu poder, sobre Silverstone parecer fraca. Atlas lidava com cada queixa com firme autoridade, mas a tensão fervilhava sob a superfície. Os próprios filhotes lutaram para se ajustar. Eles se encolhiam com ruídos altos. Eles acumulavam comida debaixo de suas camas, até que Winter explicasse que sempre haveria mais. Eles tinham pesadelos e acordavam gritando, revivendo quaisquer horrores que haviam experimentado antes de parar naquelas ruínas. Mas, lentamente, com certeza, o progresso aconteceu. A perna de Marcos sarou o suficiente para ele correr e brincar. A garotinha, cujo nome era Iris, parou de chupar o polegar e começou a cantar músicas que Winter lhe ensinava. Até Dante começou a relaxar, suas paredes desmoronando pouco a pouco, enquanto ele percebia que não seriam machucados ou abandonados novamente. Winter se dedicou a dar-lhes estabilidade. Ela estabeleceu horários para as refeições e para dormir. Ela encontrou livros e jogos que os faziam rir. Ela respondeu a inúmeras perguntas sobre a vida na matilha e os ajudou a navegar em sua nova realidade. A Atlas ajudou de maneiras que a surpreenderam. Ele não era naturalmente confortável com crianças, mas ele apareceu. Ele impôs limites quando os filhotes os testaram. Ele contava histórias sobre a história da matilha que cativavam a atenção deles. Ele até se transformava em lobo e deixava os mais jovens subirem nele como se fosse um brinquedo de selva vivo. Vê-lo com eles fazia Winter se apaixonar um pouco mais a cada dia. 2 semanas após o resgate, Winter estava lendo para um grupo de filhotes quando passos pesados ecoaram no corredor. Os filhotes se tensionaram, seu novo senso de segurança ainda frágil. Um homem enorme apareceu na porta, tão alto quanto Atlas, com ombros mais largos e coloração mais escura. O poder irradiava dele em ondas, um alfa. Winter se levantou instintivamente, colocando-se entre o estranho e as crianças. Os filhotes se aconchegaram atrás dela, a mão de Dante encontrando a dela e apertando-a com força. Você deve ser Winter. A voz do homem era profunda, áspera. Seus olhos, de uma cor âmbar incomum, varreram a cena com intensidade ilegível. A humana que pensa que pode mudar séculos de lei da matilha com um ato de compaixão equivocada. Eu não estava tentando mudar a lei da matilha. Winter manteve a voz firme apesar do coração disparado. Eu estava tentando impedir que crianças morressem congeladas, nobre. Seu tom sugeria que ele achava que era tudo menos isso. Também ingênuo, esses filhotes são da mandíbula das sombras. Minha matilha. E eu vim para buscá-los. Atrás de Winter, Iris choramingou. Marcos pressionou-se contra a perna dela. O aperto de Dante ficou doloroso. Silas. A voz de Atlas cortou a tensão como uma lâmina. Ele apareceu na porta, movendo-se para ficar ao lado de Winter com graça predatória. Eu não sabia que tínhamos um encontro. Silas Blackthorne. Winter percebeu que este devia ser o alfa da mandíbula das sombras. Arreganhou os dentes em algo muito agressivo para ser chamado de sorriso. Não preciso de um encontro para buscar os jovens da minha matilha em território inimigo. Eles não estavam em seu território. Atlas rebateu friamente. Eles foram abandonados em ruínas neutras, morrendo. Quando os encontramos, não havia um único lobo da mandíbula das sombras a quilômetros de distância. Uma retirada temporária. Um abandono de 3 dias. Os olhos de Atlas brilharam dourado. Você deixou crianças, Silas, órfãos de sua própria matilha. Deixou-os morrer de exposição e fome enquanto você se reagrupava. A mandíbula de Silas se apertou. A situação era complicada.
Sempre é. Winter se ouviu falar antes que pudesse parar. Ambos os alfas se viraram para olhá-la. A guerra é complicada. A política é complicada. Mas isso não deveria ser. São crianças. Precisavam de ajuda. É só isso que importa. Você é humana, Silas disse como uma maldição. Você não entende a dinâmica da matilha. Esses filhotes precisam estar com os seus. Os seus os abandonaram. A voz de Winter tremia de raiva agora. Eu os encontrei encolhidos em uma cripta congelante, aterrorizados e feridos. Onde estavam os seus então? Mamãe, não deixe ele nos levar. Iris agarrou o suéter de Winter. Por favor. A única palavra mamãe atingiu a sala como um golpe físico. Os olhos de Silas se arregalaram. Atrás dele, os guerreiros da mandíbula das sombras que o acompanhavam se agitaram inquietos. Eles te chamam de mãe. O tom de Silas era incrédulo. Eles me chamam do que os faz sentir seguros. Winter ergueu o queixo, o que é mais do que sua matilha fez por eles. Winter. A mão de Atlas tocou seu ombro, um aviso. Mas havia orgulho no gesto também. Silas os estudou por um longo momento. Os filhotes se apertavam contra as costas de Winter. A sala prendeu a respiração coletiva. Esses filhotes são da matilha das sombras, Silas finalmente disse. Isso os torna minha responsabilidade. Não. A voz de Dante ressoou, jovem, mas feroz. Ele contornou Winter para encarar o alfa da matilha das sombras. Você não pode nos reivindicar agora. Você nos deixou. Você nos disse para nos esconder e nunca mais voltou. Marcos quase morreu. Todos nós quase morremos. Ela nos salvou. Ele apontou para Winter. Ela ficou conosco a noite toda quando podia ter fugido. Ela nos deu tudo o que tinha. Isso a torna nossa família, não você. A expressão de Silas vacilou. Dor, culpa, algo que poderia ter sido vergonha. Dante, meu pai morreu pela sua matilha. A voz de Dante falhou, mas não se quebrou. Ele acreditava na mandíbula das sombras e você deixou o filho dele congelar na escuridão. Então não, você não pode nos chamar de sua responsabilidade agora. Os outros filhotes murmuraram em concordância. Até os mais jovens se apertaram mais em Winter, sua escolha clara. Atlas observou a troca com atenção aguçada. Quando ele falou, sua voz carregava o peso da autoridade absoluta. Silas, você tem uma escolha. Me desafia agora pela custódia desses filhotes, o que significa um julgamento por combate. E quem vencer leva tudo. Ou vá embora e deixe-os ficar onde escolheram estar, onde estão seguros, queridos e cuidados. Você lutaria comigo por filhotes da matilha das sombras? Silas parecia genuinamente surpreso. Eu lutaria contra qualquer um que tentasse tirá-los de Winter. O braço de Atlas envolveu seus ombros, reivindicador e protetor. Ela é minha companheira. As escolhas dela são as minhas escolhas. A família dela é a minha família. Isso inclui esses 12. Silas olhou entre eles. A mulher humana e o rei alfa unidos com um grupo de filhotes inimigos apertados em suas costas. Seus guerreiros o observavam, esperando ordens. Isso não muda nada entre nossas matilhas, Silas finalmente disse. A disputa territorial permanece. Eu não esperaria o contrário, Atlas disse, mas não vou lutar com você pelos filhotes. O olhar de Silas se moveu para Dante. Seu pai era um bom homem, garoto. Ele merecia mais do que morrer em uma escaramuça de fronteira sem sentido. Vocês todos mereciam mais do que serem pegos no meio de nossa guerra. Ele fez uma pausa. Se Silverstone vai cuidar de vocês, então fiquem. Cresçam fortes. Lembrem-se de onde vieram. Mas não deixem que isso defina para onde vocês vão. Com isso, ele se virou e saiu. Seus guerreiros o seguiram, seus passos desaparecendo pelo corredor. No momento em que eles se foram, os joelhos de Winter cederam. Atlas a pegou, segurando-a firme enquanto a reação se instalava. Os filhotes se amontoaram ao redor deles,
falando uns sobre os outros, a tensão se quebrando em um bate-papo aliviado. Você conseguiu, Atlas murmurou contra o cabelo dela. Você, mulher magnífica, teimosa e impossível. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, Winter corrigiu, apoiando-se na força dele juntos. Naquela noite, depois que os filhotes estavam na cama e a casa da matilha havia silenciado, Atlas levou Winter para seus aposentos particulares. Ela estava hospedada na ala médica desde o resgate, mas agora ele a puxou para seu espaço com insistência gentil. Seus quartos eram inesperadamente confortáveis, grandes, sim, condizentes com um rei alfa, mas também quentes, com móveis macios e livros espalhados que sugeriam que este era um espaço para viver, não apenas dormir. Atlas guiou Winter até o sofá e então se ajoelhou na frente dela. Suas mãos encontraram as dela, o polegar traçando as feridas em cicatrização em seus pulsos. Preciso te perguntar algo, ele disse baixinho, e preciso que você pense cuidadosamente antes de responder. A frequência cardíaca de Winter acelerou. Ok, 12 filhotes. Seus olhos prateados encontraram os dela com intensidade devastadora. 12 crianças traumatizadas que precisam de estabilidade, amor e uma família. Isso é uma responsabilidade enorme, Winter. Vai consumir seu tempo e energia. Vai te ligar a esta matilha, a mim, de maneiras que você ainda não experimentou totalmente. E não será fácil. Eles terão dias difíceis. Nós teremos dias difíceis. A matilha ainda está se ajustando a você. E adicionar jovens inimigos órfãos à mistura não vai facilitar esse caminho. Eu sei tudo isso, Winter disse suavemente. Você sabe. O aperto de Atlas se intensificou. Porque uma vez que fazemos isso, uma vez que os reivindicamos como nossos, os integramos a Silverstone, os criamos como matilha, não há como voltar atrás. Você não pode mudar de ideia em 6 meses quando a realidade ficar difícil. Estas são vidas, Winter. Vidas reais, complicadas, lindas que precisam de um compromisso para sempre. Winter estudou o rosto dele, vendo a vulnerabilidade sob a autoridade alfa. Ele estava perguntando se ela tinha certeza, se ela entendia o que estava escolhendo, se estava pronta para se ligar, não apenas a ele, mas à responsabilidade massiva, complicada e maravilhosa de criar 12 crianças que já haviam perdido tanto. Eu sei que não será fácil, Winter disse. Eu sei que haverá noites em que estarei tão cansada que mal conseguirei ficar de pé. Dias em que nada que eu faça parecerá ajudar. Momentos em que questionarei se estou fazendo o suficiente, sendo o suficiente. Ela apertou as mãos dele. Mas, Atlas, eu os mantive vivos durante a noite mais fria. Cantei para eles até minha voz falhar. Fiquei quando ir embora teria sido muito mais fácil. E faria tudo de novo. Não porque estou tentando ser nobre ou provar algo, mas porque quando os olho, vejo minha família. Quando Marcos me chama de mamãe, algo em meu peito parece certo. Quando Dante finalmente sorri, quando Iris para de ter pesadelos, quando todos os 12 se amontoam no sofá para a hora da história. É aí que sinto que estou exatamente onde deveria estar. Os olhos de Atlas brilharam de emoção. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Winter inclinou-se para a frente, pressionando a testa na dele. Eu os escolho. Eu te escolho. Eu escolho esta vida complicada, bagunçada e linda que estamos construindo. Tudo isso. Então há algo que preciso fazer. Atlas se afastou, sua expressão mudando para algo formal, apesar do calor em seus olhos. Winter Hayes, você é minha companheira, minha escolha, minha parceira. Mas mais do que isso, você é Luna do reino de Silverstone. Não por causa de um laço ou destino, mas porque você se provou em todos os aspectos que importam. Você demonstrou coragem e compaixão. Você se colocou entre crianças e o mal.
Você enfrentou alfas e fez escolhas que priorizaram vidas sobre política. Sua voz se aprofundou, assumindo uma cadência ritualística. Eu te reivindico, Winter, como companheira, como Luna, como aquela ao lado de quem eu estarei em tudo o que vier. Você aceita? O laço de companheiros brilhou entre eles. Mas isso era mais do que uma conexão sobrenatural. Era uma escolha, consciente e deliberada, e real. Eu aceito, Winter sussurrou. Eu te reivindico também, Atlas, como companheiro, como parceiro, como aquele que me ajudará a criar 12 filhotes caóticos e a liderar esta matilha para algo melhor do que uma guerra interminável. Atlas se levantou, capturando a boca dela em um beijo que tinha gosto de promessa e posse e de voltar para casa. Winter se derreteu nele, as mãos apertando a camisa dele enquanto o puxava para mais perto. O laço entre eles cantou, quente e certo e perfeito. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Atlas encostou a testa na dela. A marcação, ele disse asperamente. Devíamos esperar, garantir que você esteja totalmente curada, garantir que a matilha esteja estável e os filhotes estejam acomodados. Ou, Winter rebateu, arrastando os dedos ao longo da mandíbula dele. Poderíamos parar de esperar pelo momento perfeito e reivindicar o que é nosso agora mesmo. Os olhos dele brilharam dourado. Winter, eu quero isso, Atlas. Eu te quero. Eu quero o laço completo. Eu quero que todos saibam que sou sua e você é meu. Ela sorriu contra a boca dele. Além disso, os filhotes precisam ver que estamos unidos, que isso é real e permanente, que eles não precisam se preocupar em eu ir embora. Você tem certeza? Mas as mãos dele já deslizavam em seus cabelos, inclinando a cabeça dela para expor a curva de seu pescoço. Nunca tive tanta certeza de nada. O que se seguiu foi sagrado e intenso e terrivelmente terno. Atlas a marcou cuidadosamente, reverentemente, seus dentes afundando na junção de seu pescoço e ombro, com uma precisão que falava de controle absoluto. O laço se encaixou completamente, brilhante e vinculante, conectando-os de maneiras que iam além do físico. Winter o sentiu em seu peito, em seus ossos, no próprio cerne de seu ser. Sentiu seu amor e orgulho e proteção feroz. Sentiu sua preocupação em ser bom o suficiente e sua determinação em ser o companheiro que ela merecia. Sentiu tudo aberto e honesto e real. Ela o marcou de volta, seus dentes humanos não afiados o suficiente para quebrar a pele facilmente. Mas ele a guiou, a ajudou até que o sangue dele tocasse a língua dela, e o laço se selou de ambos os lados. Depois, eles ficaram emaranhados na cama dele, mapeando um ao outro com toques gentis, aprendendo a geografia de cicatrizes e lugares macios, construindo uma intimidade que nada tinha a ver com calor e tudo a ver com confiança. 12 filhotes, Atlas murmurou contra o cabelo dela, suando atordoado. Temos 12 filhotes. Nós temos? Winter riu suavemente. Acha que aguenta, Rei Alfa? Com você? Os braços dele apertaram-na. Aguento qualquer coisa. Eles adormeceram abraçados, o laço de companheiros zumbindo contentamento entre eles, enquanto no corredor 12 crianças dormiam seguras e aquecidas, sonhando com famílias para sempre e novos começos. A manhã seguinte trouxe caos da melhor maneira possível. Os filhotes descobriram a marca de Winter, o que levou a conversas animadas e perguntas intermináveis sobre o que significava. Marcos queria saber se isso significava que Atlas era o pai deles agora. Iris exigiu saber quando teriam uma festa para comemorar. Até Dante parecia satisfeito, sua aprovação mostrando-se no pequeno sorriso que curvava sua boca. O café da manhã foi um evento barulhento e bagunçado, com xarope de alguma forma, acabando em lugares onde o xarope não tinha nada a ver.
Atlas lidou com isso com uma graça surpreendente, embora Winter o tenha flagrado parecendo um pouco chocado com o volume de ruído que 12 crianças podiam gerar. Depois do café da manhã, Atlas convocou uma reunião da matilha. Todo o reino de Silverstone se reuniu no grande salão. Centenas de lobos em forma humana e animal. Winter estava ao lado de Atlas na plataforma elevada, a marca em seu pescoço visível para todos. Os 12 filhotes se aglomeraram ao redor deles, Dante de pé, alto e protetor, os mais jovens de mãos dadas nervosamente. Silverstone. A voz de Atlas ressoou com autoridade. Todos vocês já sabem o que aconteceu há 2 semanas. Como Winter foi levada. Como a encontramos nas ruínas com 12 filhotes da mandíbula das sombras que ela manteve vivos durante a noite. Ele fez uma pausa, deixando isso assentar. Alguns de vocês questionaram minha decisão de trazê-los para cá, de oferecer-lhes santuário e proteção, de aceitá-los em nossa matilha. Murmúrios percorreram a multidão. Winter viu rostos hostis misturados com curiosos. Julgamento e aceitação em igual medida. Deixe-me ser claro, Atlas continuou. Esses filhotes agora são de Silverstone. Estão sob nossa proteção. Sob minha proteção como Rei Alpha e sob a proteção de Winter como sua Luna. A mão dele encontrou a de Winter, entrelaçando seus dedos. Quem os prejudicar, os ameaçar ou os fizer sentir indesejados, responderá a mim pessoalmente. Isso está entendido? A força de seu comando alfa rolou sobre a matilha reunida. Cabeças se curvaram, lobos uivaram em submissão. Mas mais do que isso, Atlas disse, seu tom suavizando. Peço que vejam o que eu vejo. Não inimigos jovens, nem complicações políticas, mas crianças, filhotes que precisam de família e segurança, e uma chance de crescer sem que a guerra defina suas vidas. Winter viu isso instantaneamente. Ela arriscou sua própria sobrevivência para mantê-los vivos. E, ao fazer isso, ela mostrou a todos nós o que realmente significa ser uma matilha, proteger aqueles que não podem se proteger, escolher a compaixão em vez da política, ser melhor do que os ciclos de violência que nos definiram por muito tempo. O silêncio preencheu o salão. Então, de algum lugar na multidão, uma voz feminina ressoou. Luna Winter. Outros assumiram o chamado. Luna Winter, Luna Winter. Nem todos se juntaram, mas o suficiente para que o som ecoasse nas paredes de pedra. Os olhos de Winter arderam enquanto ela olhava para os rostos abaixo. Alguns ainda mostravam dúvida, mas muitos outros mostravam aceitação, esperança, orgulho em sua nova Luna, que escolhera salvar em vez de abandonar. Ao lado dela, os filhotes olhavam com admiração. Os olhos de Dante estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Até ele estava começando a acreditar que eles realmente poderiam ter um lar ali. As semanas que se seguiram se transformaram em algo que se aproximava do normal. Os filhotes se integraram lentamente à vida da matilha, frequentando a escola da matilha e fazendo amigos, apesar da cautela inicial das outras crianças. Winter se dedicou a ser Luna, aprendendo a política e as tradições da matilha, enquanto gerenciava o caos de 12 personalidades muito diferentes. Atlas estava lá durante tudo isso, firme e sólido. Ele participava de reuniões de pais e professores e mediava brigas. Ele ensinava aos filhotes mais velhos sobre a hierarquia da matilha e deixava os mais jovens subirem nele durante as noites de cinema, como um parquinho vivo. Ele mostrou a Winter que a liderança não era ter todas as respostas, mas aparecer de forma consistente e honesta. Meses se passaram. Os filhotes cresceram. A perna de Marcos sarou completamente. Iris parou de ter pesadelos. Dante começou a rir de forma real e descontraída. As outras crianças encontraram seus lugares, suas personalidades emergindo à medida que a segurança lhes permitia serem crianças, em vez de apenas sobreviventes. Uma noite 6 meses após aquela noite fria nas ruínas. Winter estava na varanda da casa da matilha,
observando o pôr do sol sobre o território de Silverstone. 12 filhotes brincavam no quintal abaixo, suas risadas subindo como música. Alguns estavam em forma de lobo, outros humanos, todos felizes e completos. Atlas se juntou a ela, envolvendo os braços em sua cintura e puxando-a para trás contra o peito dele. No que você está pensando? Naquela noite, Winter disse suavemente, nas ruínas, quando os encontrei e tive que decidir entre fugir ou ficar. Você se arrepende? A voz dele era cuidadosamente neutra, mas ela sentiu a tensão dele através do laço. Nem por um segundo. Winter entrelaçou os dedos nos dele, onde eles repousavam em seu estômago. Aquela noite me deu tudo. Eles, você, esta vida, propósito. Eles te deram propósito? Atlas soou divertido. Estar com você me deu propósito. Winter corrigiu. Amá-los me deu propósito. Construir isso. Ela gesticulou para a cena lá abaixo. Esta família, este lar, esta nova forma de ser matilha, isso é propósito. Você é incrível. Você sabe disso? Ele pressionou um beijo em seu pescoço marcado, fazendo-o estremecer. Você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo, para o bem ou para o mal? O melhor tipo. A mão dele se espalhou sobre o estômago dela. O tipo que me faz perceber que tudo antes era apenas um ensaio para isso. Lá embaixo, Dante chamou por eles. Mamãe, papai, venham brincar conosco. Os outros filhotes acompanharam o coro, implorando e suplicando com um entusiasmo dramático que só as crianças conseguem. Winter riu, sentindo o peito de Atlas vibrar com sua própria diversão. O dever chama, ela disse. Nossos filhos são muito exigentes. Nossos filhos, Winter repetiu, adorando a facilidade com que ele os reivindicava. Sim, são. Eles desceram juntos, imediatamente cercados por filhotes animados, querendo atenção. Atlas foi derrubado pelos mais velhos, que haviam aprendido que ele era um playground gigante em forma de lobo. Winter pegou Iris e Marcus, que se agarraram a ela como coalas bebês. Mais tarde, depois que os filhotes estavam na cama e a casa da matilha havia silenciado, Winter e Atlas voltaram para seus quartos. Eles se moviam juntos com a facilidade da prática de longa data, o laço zumbindo contentamento entre eles. Eu tenho algo para te contar, Winter disse enquanto eles estavam emaranhados nos lençóis. Eu queria esperar até ter certeza. Atlas se apoiou em um cotovelo, os olhos prateados procurando o rosto dela. Diga-me. Winter pegou a mão dele e a colocou em seu estômago. Estamos grávidos. Por um longo momento, Atlas apenas a encarou. Então seus olhos se arregalaram, choque, alegria e admiração cruzando suas feições em rápida sucessão. Grávida? Nós... Você... Vamos ter um bebê. Um filhote de nossa própria, Winter confirmou, rindo de sua rara perda de compostura em cerca de 7 meses. Um filhote, ele disse como uma oração, sua mão espalhando-se sobre o estômago ainda plano dela com cuidado reverente. Nosso filhote número 13, Winter provocou. Acha que damos conta? Atlas a beijou profunda, lenta e cheia de promessas. Quando ele se afastou, seus olhos brilharam de emoção. Com você, eu aguento qualquer coisa. Naquela noite, Winter sonhou com as ruínas novamente. Mas desta vez, em vez de frio e medo, ela sentiu calor. Viu o futuro se estendendo como estradas. Todos eles levando a este momento, a esta família, a esta vida que eles haviam construído a partir da escolha que ela fizera de ficar, de salvar 12 filhotes que não eram dela por sangue, mas eram dela em todos os aspectos que importavam. E enquanto ela afundava mais profundamente no sono, o braço de Atlas pesado e quente em sua cintura, o laço deles cantando entre eles, e uma nova vida crescendo em sua barriga, Winter sorriu. Ela nunca imaginara que sua vida seria assim, nunca sonhara que seria aluna de uma matilha. Mãe de 12, companheira de um rei. Mas de pé naquelas ruínas congelantes, cercada por pequenos corpos que precisavam dela,
Winter havia feito uma escolha. Havia escolhido salvá-los, não importa o custo. E essa escolha a havia salvado de volta. Se você gostou desta história de Winter e Atlas, não deixe de se inscrever neste canal para mais romances alfa. Aperte o sino de notificação para não perder quando eu carregar novas histórias. E se você quiser conteúdo exclusivo e acesso antecipado a novos lançamentos, junte-se à nossa comunidade de membros. O link está na descrição abaixo. Comente qual filhote foi o seu favorito e me diga que tipo de romance alfa você quer ver a seguir. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.